Os caçadores da verdade têm uma missão. Cientistas, historiadores, arqueólogos, todos na trilha dos enigmas da história. Buscando a verdade por trás dos maiores mistérios conhecidos pela humanidade. Uma área de quase 1.300.000 quilômetros quadrados. Um lugar onde muitos navios e dezenas de aviões desapareceram sem deixar vestígios. É o Triângulo das Bermudas. Ele se origina de um fenômeno natural? É uma passagem sobrenatural ou um portal para outra dimensão? Nossos 4 caçadores da verdade somam décadas de experiência em vários campos diferentes, mas todos têm um só objetivo: usar seus conhecimentos, descobrir as fontes e revelar a verdade. Existem mistérios, e existem grandes mistérios. Eu sempre adorei desvendar os segredos do passado. Precisamos voltar e separar as inverdades das verdades. Problemas antigos que nos fazem quebrar a cabeça há mais de 100 anos agora podem ser resolvidos. Eles vão seguir as pistas esquecidas. Desvendar os segredos do passado. Separar fatos de ficção. E juntos, vão desvendar a verdade por trás dos maiores mistérios de todos os tempos. O mais fascinante quando falamos de Triângulo das Bermudas é que em cada era tecnológica, de navios a aviões, insistimos na ideia que este é um ponto do planeta em que corremos grande perigo. O Triângulo das Bermudas parece nos atrair em algum nível psicológico profundo. Ele cria um lugar onde nossos temores vivem. Teorias incomuns de todo tipo tentaram explicar esses desaparecimentos. De campos de forças magnéticas e buracos de minhoca às cidades perdidas da Atlântida. Eles inspiram lendas. Mas quando essas lendas começaram exatamente, as forças sobrenaturais seriam de fato a sua causa? Ou existem explicações totalmente razoáveis que ainda não vemos? O Triângulo das Bermudas, hoje, me lembra de quando eu era criança e eu morria de medo. Eu acreditava que ele existia mesmo na infância. O século XX viu o Triângulo das Bermudas ganhar o espaço da nossa psique. É uma entidade desconhecida no mundo conhecido. Um lugar onde as leis da natureza não se aplicam e onde dizem que jamais devemos nos aventurar. Ouvimos que entre Miami, Porto Rico e Bermuda há uma área onde coisas estão sumindo. Cada relato traz uma nova história, um novo horror e um novo mistério. Há uma série de artigos de jornal sobre incidentes dentro do que passamos a chamar de Triângulo das Bermudas. Barcos entram aqui e somem logo depois. Aviões se perdem na neblina. Navios de guerra afundam sem destroços, nem sobreviventes. O incidente mais recente ocorreu poucos anos atrás. Um barco Mako, com cabine de 29 pés, transportando 20 passageiros, zarpou de Bimini, nas Bahamas, até Lake Worth Beach, na Flórida. Mas o barco nunca chegou ao seu destino. A Guarda Costeira norte-americana vasculhou uma área de 44.000 quilômetros quadrados durante 84 horas, até que a missão finalmente foi suspensa. Era um dia sem nuvens, nenhum pedido de socorro enviado. Mas ao que parece, o barco sumiu do mapa. O barco parece ter desaparecido subitamente, acendendo a imaginação de muitos que creem que a área é um foco de estranhas anomalias. Mas o intrigante desaparecimento do barco Mako é apenas um entre muitos outros enigmas inexplicáveis. Histórias de eventos misteriosos no Triângulo das Bermudas remontam a séculos. Aliás, o primeiro registro é de Cristóvão Colombo, quando navegou pelo Atlântico em 1492. Em seu diário de bordo, Colombo registrou vários relatos incomuns. Colombo descreveu um grande objeto flamejante caindo no mar. E uma luz, como uma vela de cera, que surgiu e subiu até o céu. A terceira coisa que ele notou foram leituras de bússola muito estranhas. Elas se desviavam em 11 graus e um quarto e não se alinhavam com a estrela polar.
E isso foi muito perturbador para Colombo e toda a tripulação. Muitos apontaram esses exemplos como os primeiros indícios de algo sobrenatural. Mas esses incidentes teriam uma explicação mais lógica? O dia em que Colombo notou o surgimento da luz flamejante foi em 15 de setembro. E hoje sabemos que houve uma chuva de meteoros na região naquela época. É claro que Colombo não a reconheceria como tal, mas isso pode ter criado a imagem de um rastro de fogo no céu. A explicação para a luz que subia como uma vela é ainda mais simples. Quanto à luz que parecia uma vela tremeluzente, o que muitos ignoram é que apenas algumas horas depois Colombo chegou à costa. Então, os acadêmicos de hoje acham mais provável que ele tenha visto as fogueiras do povo taino de San Salvador. As discrepâncias das bússolas são mais complexas, mas não inexplicáveis. Os navegadores usavam com frequência a Polaris, a estrela polar, para se localizar nos mares. Se pudessem ver a estrela, eles saberiam que direção seguir, mas se estivesse nublado, eles recorriam às bússolas. Quando descobriram que as bússolas não se alinhavam com a estrela polar, isso os confundiu e perturbou. Mas o que eles não sabiam é que, às vezes, o norte magnético pode mudar e a bússola se alinha de acordo com ele. Foi só na década de 1830 que cientistas britânicos iniciaram a cruzada magnética, uma oportunidade de medir o desvio magnético. A pesquisa seria usada para auxiliar navios, mas também visava entender melhor por que o campo magnético da Terra se altera ao longo do tempo. O norte geográfico é o ponto mais setentrional do eixo rotacional da Terra e é onde as linhas da longitude convergem. Ele é um ponto fixo na superfície terrestre que nunca se move. Já o norte magnético depende do campo magnético gerado pela própria Terra. Esse ponto não é fixo, se localiza a cerca de 500 quilômetros do norte geográfico e se move o tempo todo. A diferença entre pontos causa um fenômeno chamado declinação magnética e pode criar anomalias que precisam ser consideradas para uma maior precisão das leituras de bússolas. Estamos falando de uma compreensão totalmente pré-moderna da ciência e de como o mundo funciona. Nós entendemos aspectos dos movimentos dos corpos celestes e do magnetismo da Terra que Colombo simplesmente não tinha como saber. Eles acreditavam na teoria aristotélica de que a Terra era o centro do universo. Tudo no firmamento era considerado perfeito e imóvel. Então a ideia de um meteoro teria sido inconcebível para eles. Para os povos pré-modernos, o próprio oceano era um lugar assustador e sinistro, alimentando mitos e lendas de monstros desde a antiguidade. Os monstros marinhos eram muito reais para essas pessoas. Lulas gigantes que devoravam marujos, uma serpente que se enroscava ao redor de um navio ou uma sereia que atraía marinheiros para a morte. Mapas ilustrados da Idade Média representam algumas dessas criaturas. Embora pareçam estranhos, eles eram feitos a partir do que os cartógrafos viam como registros científicos. Monstros marinhos como Leviatã, relatado como baleia demoníaca com várias cabeças, teriam um desejo insaciável de consumir todas as criações de Deus. Serpentes marinhas eram famosas por arrebatar marinheiros, e sereias sedutoras os atraíam para a morte. Todos os monstros marinhos clássicos eram parábolas morais para as pessoas tomarem cuidado com o mundo. Afinal, o Leviatã, o Kraken, o dragão marinho, as sereias, eles estavam à espreita. O mar e seus monstros eram externalizações dos temores humanos mais profundos. O invisível, o desconhecido e a própria morte. Essas histórias e criaturas míticas perduram até o século XIX, quando o Serviço Hidrográfico Norte-Americano, em uma inspeção de rotina, descobriu e registrou navios abandonados na região do Triângulo das Bermudas. 1.600 navios, flutuando sem direção, nem sinal de qualquer tripulante. Deve ter sido um relatório assustador de se ler. E isso não era incomum nos arredores do Triângulo das Bermudas. Os chamados navios fantasmas à deriva eram vistos com frequência, mais de 1.000 por ano e até o final do século XIX. A maioria se despedaçava em um mês, mas alguns vigiavam as águas do Atlântico Norte por 3 anos. Embora monstros marinhos sejam uma explicação pitoresca e os navios fantasmas fossem de fato comuns, não se pode associá-los a eventos sinistros.
Uma causa mais provável pode ter sido o mau tempo. A calmaria equatorial talvez explique isso. É quando os ventos do hemisfério norte avançam para o sudoeste e se encontram com os ventos do noroeste do hemisfério sul. Calmaria equatorial é um termo náutico popular e se refere a uma faixa que circunda a Terra perto do Equador, com correntes de ar quente que se movem lentamente. A combinação com ventos alísios que passam em direções contrárias tem o efeito de criar águas imóveis e sem vento. Elas são especialmente frequentes no Atlântico Norte, onde barcos à vela ocasionalmente ficam retidos e podem navegar à deriva por semanas. Se não tivessem provisões suficientes a bordo, os marinheiros podem ter decidido beber a água do mar, o que pode causar desidratação e pode causar confusão e psicoses e alucinações, o que levaria alguns a abandonar o navio e saltar no mar. Isso pode explicar a quantidade de navios à deriva, barcos à vela abandonados por marujos sedentos que tentavam chegar à costa. Mas isso não explica todos os relatos, e temos que considerar algumas hipóteses alternativas, incluindo a pirataria. Bermuda e regiões próximas são, há muito tempo, alvo de pirataria e contrabando, da era do ouro da pirataria nos séculos 17 e 18 ao lucrativo tráfico de drogas do fim do século 20 aos dias de hoje. Mas embora isso possa ter aumentado a notoriedade desses mares, eles não são responsáveis por todos esses desaparecimentos. Colombo e seus homens, sem dúvida, tiveram experiências que foram estranhas, assustadoras e muito reais. Mas, ao contrário do barco Mako e da miríade de navios fantasma, eles não caíram no esquecimento. Então, quando exatamente essa faixa misteriosa de oceano começou a engolir navios e aviões inteiros? E qual era a causa? Ele já foi chamado de Triângulo do Diabo, limbo dos perdidos e infortúnios do mar. Mas para a maioria é apenas o Triângulo das Bermudas, uma faixa temida e mítica do Oceano Atlântico ligada a Miami, Bermuda e Porto Rico, onde inúmeros navios e aviões desapareceram. Forças extraordinárias estariam por trás desses incidentes? Ou as respostas estariam bem à vista? Em Londres, o arqueólogo e cientista de dados Mark Altwell examina os indícios. Embora essa área não tenha necessariamente mais desaparições do que outras regiões, existem algumas exceções notáveis que deram asas à imaginação das pessoas. Houve alguns aviões e navios famosos que desapareceram. Um deles foi o USS Cyclops. O Cyclops era um dos maiores e mais rápidos navios da Marinha norte-americana. Com um imenso casco de aço, ele tinha quase 170 metros de comprimento por 20 de largura. E também abrigava 309 tripulantes. O USS Cyclops transportava uma carga grande de manganês. Ele saiu do Brasil rumo a Barbados e, no final, deveria seguir viagem até Baltimore. Só que, em 18 de março de 1919, o navio desapareceu. A última mensagem enviada dizia que o tempo estava bom e que tudo corria bem. Mas, de repente, o navio sumiu. A declaração oficial da Marinha norte-americana dizia que o desaparecimento do navio era um dos mistérios mais intrigantes de sua história. Todas as tentativas de localizá-lo não tiveram sucesso. Geralmente, quando um navio grande afunda, ou mesmo um barco pequeno, espera-se achar alguns destroços ou até restos do próprio navio. No caso do USS Cyclops, nenhum vestígio foi encontrado. E ele não era um navio pequeno. Aliás, talvez fosse o maior ou um dos maiores navios que a Marinha tinha naquela época. Nas décadas posteriores, surgiram várias teorias, das mais absurdas, como o navio ter sido devorado por uma criatura marinha ou levado por alienígenas. As mais plausíveis, ele sucumbiu a um motim, foi afundado por torpedos alemães ou encontrou uma tempestade atípica. Foram criadas algumas hipóteses sobre o que aconteceu com o USS Cyclops. Uma é a de que houve um motim a bordo e a tripulação teria se revoltado por algum motivo. Talvez ainda mais intrigante seja o fato de que o capitão Johann Wickman era um alemão radicado nos Estados Unidos e foi alvo de denúncias por ter um caráter autoritário e violento. O cônsul de Bermuda, na época, enviou um telegrama ao secretário de Estado norte-americano com suspeitas de que Wickman teria sequestrado o navio, despachado a tripulação e o colocado a serviço do governo alemão.
Uma segunda possibilidade é a de que o país entrou na luta contra a Alemanha. Era o início da Primeira Guerra Mundial e, diante do envolvimento norte-americano no conflito, esse navio pode ter afundado depois de um confronto. No entanto, quando há um naufrágio num ataque com submarino, espera-se ver alguns destroços depois ou algum registro. Os alemães tinham o costume de anotar onde os submarinos estavam, e nenhum registro da época da guerra indica que havia submarinos em ação contra os navios americanos nessa área. Outras análises dos registros mostraram que não havia indícios de que o navio serviu à Alemanha, seja para fins civis ou militares. A minha expectativa era de que um dia acharíamos um navio enorme como esse em algum lugar do mundo, mas ainda não fizemos essa descoberta e já faz mais de 100 anos. Uma outra hipótese está ligada à carga do navio. O navio foi adaptado para transportar carvão. Só que, nesse caso, ele estava cheio de manganês, que é um material muito mais denso. Então, uma possibilidade é que o manganês teria perfurado o casco. Outra hipótese é que o manganês se incendiou, causando uma explosão catastrófica. Mas como em muitos incidentes associados ao Triângulo das Bermudas, as pessoas tendem a procurar causas fantásticas, quando a verdade pode ser bem mais simples do que se imagina. Agora vamos tentar pensar em outras hipóteses para o que aconteceu com o USS Cyclops. Podemos analisar os diários de bordo. Antes do navio passar por Barbados, há uma anotação no diário de que havia um cilindro rachado a bordo. E de fato é por isso que o navio seguia na direção de Baltimore. Então pode ter sido uma típica falha mecânica ou estrutural. Outros sugeriram que um mau tempo pode ter surpreendido o Cyclops. Denominadas ondas de tempestade extremas pelos cientistas, os vagalhões são de 2 a 3 vezes maiores que uma onda média. Eles se formam quando tempestades coincidem vindas de várias direções. O Triângulo das Bermudas é propenso a essas condições atmosféricas vindas do México, do Equador e mais a leste do Atlântico. O cientista Tim Jansen sugeriu uma outra ideia, de que talvez vagalhões, que são ondas muito grandes que se formam nos oceanos, podem ter emborcado o navio, o que pode ter causado danos estruturais catastróficos na embarcação. Como parte de uma investigação sobre o Triângulo das Bermudas, pesquisadores britânicos usaram laboratórios e modelos de computador para simular os efeitos de vagalhões com mais de 30 metros de altura sobre navios. Eles descobriram que navios longos podem facilmente ficar presos entre 2 grandes picos de uma onda. Sem nada para sustentá-los por baixo, os navios se partiriam ao meio. A hipótese dos vagalhões é viável. Esse navio pode ter virado por essas ondas grandes. No entanto, temos que ter em mente que encontrar provas do naufrágio desse navio vai ser muito difícil. O navio afundou na fossa de Porto Rico, que está entre as fossas mais profundas do Oceano Atlântico. As chances de encontrarmos provas do que fez esse navio afundar são mínimas. Mais de 100 anos depois, o destino do navio ainda é desconhecido. E o caso ainda é um dos mistérios mais intrigantes da história naval. O naufrágio do USS Cyclops foi o maior desastre naval da história da Marinha norte-americana. Também houve um outro grande incidente, dessa vez ligado à história da aviação no Triângulo das Bermudas. E eu estou me referindo ao incidente do voo 19. O voo 19 transferiu o mistério do Triângulo das Bermudas do mar para o céu e trouxe desastre e morte para todos a bordo. O voo 19 era um grupo de aviões de treinamento, 5 aeronaves que entraram no Triângulo das Bermudas e que desapareceram num único dia. Além disso, um avião de busca que foi enviado para procurar o voo 19 também desapareceu. Foram 6 aeronaves no total que sumiram no mesmo dia. Em 5 de dezembro de 1945, 5 aviões torpedeiros Avenger, denominados Voo 19, saíram de Fort Lauderdale, da Flórida, em exercício de bombardeio de rotina. O voo 19 partiu numa missão de treinamento de rotina em 1945 e iam para uma área chamada Hens and Chicken Shoals. Depois, deveriam virar e seguir na direção da Grande Bahamas e, no final, retornar à base aérea de origem. Os aviões lançaram as bombas de treinamento sem incidentes, mas logo depois de virar para o norte, para o segundo trecho da viagem, o piloto principal, o tenente Charles Taylor, ficou desorientado. Enquanto o voo 19 seguia na direção do segundo trecho da viagem, Charles Taylor era o líder dessa missão de treinamento. Era um veterano experiente, voou em várias missões de combate. Ele sabia o que fazia, mas ele também relatou que ficou desorientado e se viu perdido. A bússola dele não funcionava, as direções que ela mostrava não estavam corretas. Resumindo, ele não confiava mais nos instrumentos.
As comunicações de rádio mostraram que Taylor parecia ansioso e disse que estava tentando encontrar Fort Lauderdale. Charles Taylor estava desnorteado e o grupo dele se perdeu nesse momento. Ele tentou avistar terra firme, tentou fixar um ponto no solo para ver onde ele estava. Ele acreditou que estava sobrevoando o Florida Keys, uma região que fica a centenas de quilômetros das Bahamas, onde ele deveria estar. Taylor tomou a decisão drástica de conduzir o voo 19 para Nordeste, uma rota que os fez avançar mar adentro. Charles Taylor, nesse momento, tinha certeza que sobrevoava a Florida Keys e, para voltar na direção das Bahamas, ele precisava de fato voar para o Nordeste. Ele começou a tomar essa direção e seguiu em frente. Mas numa comunicação pelo rádio tem uma voz que diz: devíamos virar para o oeste. Alguém discorda da decisão do Charles. Infelizmente, como o Charles Taylor era o alto comandante dessa missão, eles seguiram a sugestão de ir para o Nordeste. 3 horas depois, as comunicações pelo rádio passam a emitir estática. Depois do desaparecimento do voo 19, o Exército enviou 2 aviões de busca, 2 hidroaviões modelo PBM Mariners. E os 2 aviões foram procurar o voo 19, mas só um deles retornou. Um dos hidroaviões acabou desaparecendo também. O piloto que voltou da última localização conhecida do voo 19 não viu destroços, não viu fumaça, nem os aviões. A Marinha despachou mais de 300 barcos e aeronaves para localizar o voo 19 e o hidroavião perdido. Eles passaram 5 dias vasculhando mais de 750 mil quilômetros quadrados, mas não tiveram sucesso. Os torpedeiros e o hidroavião foram perdidos, segundo o Conselho de Investigação da Marinha, devido a causas ou razões desconhecidas. Esses aspectos misteriosos do Triângulo das Bermudas, a sua capacidade de pegar objetos e fazê-los sumir do mapa, podem ser as razões pelas quais o voo 19 e o PBM Mariner desapareceram. No entanto, se pesquisarmos mais, podemos achar razões mais práticas, talvez mais corriqueiras, para essas aeronaves terem sumido. Mark Altwell revisou o arquivo do caso e foi além dos dados para descobrir a verdade sobre os eventos daquele dia fatídico. E, mais uma vez, eles podem estar ligados à influência magnética da Terra. Uma das hipóteses que explica por que o voo 19 se perdeu pode incluir o fato de que Charles Taylor, o oficial no comando, geralmente ficava lotado em Fort Lauderdale, na Flórida. E depois foi transferido para essa região. Talvez ele tenha confundido algumas das ilhas com outras que ele estava mais acostumado a ver ou que já conhecia. Antes dos modernos sistemas de navegação, os pilotos muitas vezes recorriam à visão para se localizarem. E até hoje, a Agência Federal de Aviação calcula que, a cada ano nos Estados Unidos, 10 aviões pousam no aeroporto errado, devido a erros de avistamento do solo. Além disso, nós sabemos que uma frente fria tinha chegado à região. Essas condições podem ter criado alguma situação que induziu ao erro. Nuvens altas teriam se formado e podem ter feito Charles Taylor se confundir. Ele teria menos capacidade de se localizar nessas condições devido à alta cobertura de nuvens. Embora registros confirmem que uma tempestade se aproximava, esse mesmo fenômeno não explica o sumiço do hidroavião. Quanto ao incidente com o PBM Mariner, talvez haja uma explicação ainda mais simples para o desaparecimento da aeronave. Nós sabemos que tinha um barco passando por perto e ele relatou uma explosão no céu. Nós sabemos que os PBM Mariners tinham falhas estruturais. Esses aviões tinham problemas, foram até apelidados de tanques de gasolina voadores devido às falhas estruturais que podiam fazer explosões ocorrerem na aeronave. Isso talvez explique por que essa aeronave específica desapareceu. Como não há provas conclusivas do desaparecimento dos aviões, os eventos daquele dia de dezembro passaram a alimentar teorias sobrenaturais. O norte geográfico e o norte magnético têm outro alinhamento no Triângulo das Bermudas. Isso pode ter contribuído para os boatos e a mitologia do Triângulo das Bermudas, segundo os quais haveria algo sobrenatural nessa área que causava o desaparecimento de navios e aeronaves. Mas para alguns, a ciência pode atrapalhar. O Triângulo das Bermudas é uma pauta que é sempre reforçada por uma imprensa receptiva, pronta para mostrar a próxima grande reportagem. São muitos os artigos sobre o Triângulo das Bermudas e sua quase interminável lista de vítimas. Não é preciso ir muito longe para atribuir um significado maior a esses eventos aparentemente constantes. Todas essas histórias e reportagens podem levar alguém a acreditar que algo sobrenatural foi responsável pelo desaparecimento tanto do USS Cyclops como o voo 19.
Ou talvez uma explicação mais simples, o voo 19 pode ter ficado sem combustível. Ou o avião que foi enviado para procurá-lo explodiu. Explicações muito simples podem ser mais realistas. Essas teorias extravagantes cresceriam nas décadas seguintes, graças a diversos artigos e inúmeros livros. Até agora, as teorias se baseavam sobretudo em causas terrestres e físicas. Mas tudo isso mudaria com o relato de um homem que afirmou ter entrado num vórtice onde o tempo e o espaço foram alterados. O Triângulo das Bermudas. Durante séculos, ele foi uma fonte enigmática de boatos. Um lugar onde eventos estranhos parecem ocorrer fora dos limites da realidade física. Mas há alguma verdade nessas histórias misteriosas? Tony McMahon se dedica a analisar numerosos artigos e livros sobre o assunto. Quanto aos mistérios, o Triângulo das Bermudas ainda é muito recente. Ele está mais para uma teoria conspiratória bélica. E isso coincide com o enorme crescimento do transporte de pessoas e cargas. Então, ela de fato é uma teoria conspiratória do nosso tempo. Durante o pós-guerra, especialmente depois do voo 19, houve um interesse renovado no Triângulo das Bermudas na cultura popular. Havia muitos artigos de jornal sobre incidentes na região do Triângulo das Bermudas e eles exploravam a crescente paranoia com a Guerra Fria nos Estados Unidos, especialmente na década de 50. Era uma percepção de que havia forças em ação no planeta Terra conspirando contra o país, e talvez até forças do espaço sideral. Em 1950, um artigo de um redator de Miami chamado E.V.W. Jones foi publicado em vários jornais americanos, destacando outros desaparecimentos na mesma região depois de 1945. O que é mais fascinante nesse artigo de 1950 é que ele é o primeiro a descrever o Triângulo das Bermudas. Ele não usa esse termo, mas conta que entre Miami, Porto Rico e Bermuda há uma área onde coisas estão desaparecendo. O artigo aumenta a curiosidade ao destacar o caso do Sandra, um navio de carga que desapareceu em junho de 1950. Ele partiu com tempo bom de Savannah, Geórgia, com destino à Venezuela, seguindo uma rota que passava diretamente pelo Triângulo das Bermudas. Mas poucos dias depois de zarpar, ele se perdeu. E ainda mais fascinante, a conclusão no final do artigo é digna de nota, porque ela diz que apesar de vivermos numa sociedade tecnológica, lembrando que era o auge do pós-guerra, e apesar de sermos uma sociedade moderna, existem forças ancestrais que ainda não entendemos bem, atuando de uma forma oculta. Essas forças ancestrais e artigos como o de Jones jogaram mais lenha na fogueira do mistério e exploraram o medo crescente do desconhecido. A verdade que Jones omitiu no artigo é que o Sandra deixou o porto e seguiu na direção de uma grande tempestade. Que outros barcos se perderam na mesma tempestade e que as seguradoras estavam convencidas de que o navio tinha afundado. Todas verdades inconvenientes para o mistério crescente do Triângulo das Bermudas, um enigma que só estava começando a se popularizar. Pense bem, o que seria mais atraente para uma agência de notícias ou para um jornalista? Acidentes de avião ou aviões que somem no Triângulo das Bermudas? O Triângulo das Bermudas tinha um apelo a mais. Ele abria a história para todo tipo de perspectiva. Sempre vai ser uma matéria interessante. 2 anos depois, no auge da caça às bruxas do marcatismo causada pela paranoia da Guerra Fria entre os soviéticos e o Ocidente, esses mesmos desaparecimentos foram tema de uma nova visão sobre o mistério. Um jornalista chamado George X. Sand escreveu um artigo na revista Fate em 1952, cujo título era Mistério Marítimo em Nossa Porta dos Fundos, que explorava a paranoia americana. E agora Sand descrevia em detalhes muito mais vívidos o que estava acontecendo no Triângulo das Bermudas. E ele listava
um evento depois do outro, incluindo o famoso incidente do voo 19, em que vários aviões desapareceram. Ele também enfatizou que um dos aviões de resgate que foi atrás deles, este avião também desapareceu. O sensacionalismo continuou em um artigo da Vincent Gaddis. Ele foi publicado na Argosy, uma das maiores revistas de ficção barata já publicadas. Vincent Gaddis foi descrito numa resenha como um escritor criterioso. Ele era considerado um jornalista convencional. Ele trabalhava para a agência de notícias UPI, tinha sido redator corporativo e trabalhado com relações públicas. Então, o currículo dele indicava que era alguém confiável. Em 1964, com o assassinato recente de John F. Kennedy, o impasse nuclear em Cuba ainda fresco na memória de todos e as naves espaciais se tornando realidade, Gaddis acabou cunhando o termo que todos conhecemos e usamos até hoje. Em 1964, Gaddis publicou um artigo sobre esse assunto. Ele saiu na primeira página. E lá estava o termo que milhões de pessoas veriam: Triângulo das Bermudas. Não foi o único artigo que Gaddis escreveu nessa época, mas era o mais memorável. Ele era um redator em busca de uma causa. Tinha uma grande capacidade de tirar proveito da mentalidade da época, e no Triângulo das Bermudas, ele identificou uma musa lucrativa. Gaddis cobriu muitos temas na década de 50 e ele sabia como explorar as preocupações da época, incluindo o medo da guerra nuclear. Ele escrevia sobre pessoas e comunidades que estavam pensando em deixar as cidades e fugir para um local seguro. A lenda ganhou força com um livro de sucesso internacional, em 1974, intitulado O Triângulo das Bermudas, de Charles Berlitz. Charles Berlitz fazia parte da família que era proprietária de uma famosa editora. Ele trabalhou para a inteligência do exército americano e depois se tornou um tipo de fonte de teorias sobrenaturais. Uma de suas teorias mais excêntricas se baseava em um antigo mistério que antecedeu quase todos os outros: a Atlântida. Berlitz elevou a teoria do Triângulo das Bermudas a um outro patamar. O foco era a antiga cidade de Atlântida, submersa no fundo do mar dessa região. E, segundo ele, havia certos cristais que antes abasteciam Atlântida e que agora atacavam os navios e aviões que passavam. Essa não era a única teoria que sugeria explicações de outro mundo. Outras teorias sobrenaturais incluíam a ideia de que extraterrestres usavam o Triângulo das Bermudas como um tipo de portal para entrar no planeta Terra, ou que havia um tipo de base alienígena no fundo do oceano, e que seres humanos eram abduzidos de aviões e navios em trânsito para experimentos. O livro vendeu quase 20 milhões de cópias em 30 idiomas. Fez tanto sucesso que Berlitz publicou uma sequência apenas 3 anos depois, chamada Sem Deixar Vestígios. Ele contava uma história pouco conhecida sobre um piloto chamado Bruce Gernon, que dizia ter atravessado um portal sobre o Triângulo das Bermudas e sobrevivido. Gernon contou que sobrevoava o Triângulo das Bermudas quando seu pequeno avião foi envolvido, segundo a descrição dele, por uma neblina eletrônica. Por vários segundos, ele teve a sensação de ausência de gravidade e se comunicou freneticamente com Miami para tentar se localizar. Achava que estava a 72 quilômetros ao sul de Bimini, mas não era o caso. Cerca de 3 minutos depois, um controlador de rádio detectou um avião vindo na direção de Miami. Quando as nuvens se dispersaram, Gernon conseguiu ver Miami Beach, o que o deixou totalmente perplexo. E o avião pousou no aeroporto internacional de Palm Beach. Isso aconteceu 35 minutos mais cedo do que deveria. E havia cerca de 38 litros de combustível no avião, que não deveriam estar lá. Mesmo considerando a corrente de jato que comprovadamente dá aos aviões que voam de leste para oeste um aumento de velocidade, isso ainda era muito incomum. Embora ninguém duvidasse das qualificações de Gernon como piloto, a experiência dele se amplificou a lenda, já que o público ficou fascinado por essa nova dimensão do mistério.
Ele afirmou ter atravessado um portal onde o tempo e o espaço se alteravam. Muitos começaram a especular se esse foi o destino do voo 19. Era o material perfeito para o crescente interesse pelo sobrenatural. Cannon também escreveu um livro sobre o que aconteceu. Ele passou quase 40 anos estudando esse incidente antes de vir a público e lançar esse livro, que teve vendas consideráveis. Mas a ciência convencional ainda não se convenceu com o relato do que teria acontecido. O mito do Triângulo das Bermudas se popularizou depois no cinema e na TV, seja como pano de fundo da trama ou em referências a alguns dos casos mais famosos. No filme de grande sucesso Contatos Imediatos do Terceiro Grau, vocês talvez se lembrem de uma referência visual a um navio chamado SS Cotopaxi, que desapareceu em 1925 com toda a tripulação a bordo. Ele aparece nesse filme no deserto de Gobi, como se tivesse sido misteriosamente deixado a milhares de quilômetros. Mas o único problema disso é que, em 2020, o navio foi encontrado no fundo do mar, perto do litoral da Flórida. Então, ele não foi milagrosamente ou misteriosamente transportado por milhares de quilômetros. Ele praticamente estava onde afundou. E, verdade seja dita, ele não estava dentro do Triângulo das Bermudas, afinal. O Triângulo das Bermudas é reconhecido como um local geográfico definido? E se for, esse local é reconhecido como excepcionalmente perigoso? A Lloyd's of London é a seguradora líder mundial em risco marítimo e não cobra prêmios mais altos por navios ou aviões que passam pelo Triângulo das Bermudas. Ela também não insiste que navios não passem pelo Triângulo das Bermudas. Não há restrições nesse percurso. Então, se a Lloyd's of London não acha que há riscos lá, é mais do que provável que não haja mesmo. Embora existam explicações lógicas para muitos dos desaparecimentos registrados, muitos ainda preferem se apegar aos mistérios que se escondem nas águas mornas e profundas das Bermudas. Não importa o quanto as técnicas de investigação de acidentes ou a ciência refutem o Triângulo das Bermudas, porque, no fim das contas, ele tem um imenso apelo como história, mexe com nossas fobias, mas para os jornalistas, ele sempre vai ser uma ótima pauta. Se qualquer coisa cair ou desaparecer naquela parte do mundo, é uma história do Triângulo das Bermudas. Para o jornalista e historiador Tony, o Triângulo das Bermudas não é o fruto dos nossos temores, mas da nossa imaginação e do desejo de dar uma explicação aos eventos que acontecem ao nosso redor. Como seres humanos, somos predispostos a aprender uma boa história. Nós adoramos o mistério. Lembrem-se, nossos ancestrais se reuniam ao redor da fogueira contando histórias. Nós gostamos de uma boa história, porque os fatos são enfadonhos. Por isso acreditamos no Triângulo das Bermudas. Outro grande mistério foi além do Triângulo das Bermudas. E ele está ligado a várias anomalias em todo o mundo. O Triângulo das Bermudas tem sido o cenário de múltiplos e misteriosos desaparecimentos de aviões e navios. Esses incidentes se devem a causas extraordinárias ou são apenas uma coincidência lógica entre ambiente e estatísticas. Essa faixa do oceano intrigante ainda é um tema de interesse na mídia, com um público bastante receptivo. Mas como a lenda conseguiu se sustentar? Para mim, o Triângulo das Bermudas é aquela história que ainda assusta a criança dentro de nós. Ele é inexplicável. Coisas desaparecem. A doutora em História, Fur Riddell, tenta ligar os pontos do triângulo. Embora existam muitas teorias malucas sobre o Triângulo das Bermudas, também há pessoas que tentaram explicá-lo como um evento natural. Aberrações bizarras e desaparecimentos misteriosos não ocorrem apenas no Triângulo das Bermudas. Há relatos de incidentes semelhantes no Mar do Diabo, no litoral do Japão. Apesar de sermos obcecados pelo Triângulo das Bermudas, no Ocidente, na Ásia, eles têm o Mar do Diabo. E é um lugar onde aviões desaparecem e navios desaparecem e há uma misteriosa e desconhecida atividade.
Da frota invasora de Kublai Khan a navios de guerra japoneses da Segunda Guerra Mundial e navios de pesquisas mais modernos, o Mar do Diabo tem uma reputação igualmente preocupante. Isso acontece em todo o mundo, mas não há provas que desaparecimentos ou acidentes ocorram com mais frequência no Triângulo das Bermudas do que em qualquer outro lugar percorrido ou muito navegado do mundo. Das sereias dos antigos gregos, ao Leviatã bíblico e os reis dragões da China, toda a cultura tentou explicar os perigos a que podemos nos expor no mar. O Triângulo das Bermudas é só o próximo da lista. A ligação entre esses locais, aparentemente não relacionados, pode ser atribuído a uma teoria do biólogo escocês Ivan T. Sanderson. Já tentaram explicar o Triângulo das Bermudas pela ciência com a teoria dos vórtices infames de Ivan Sanderson, ou Cemitério do Diabo. São 12 locais ao redor do mundo onde distúrbios eletromagnéticos podem ser observados. Sanderson especulou que o ar quente e frio associado a correntes marítimas pode gerar anomalias eletromagnéticas responsáveis pelos desaparecimentos e mau funcionamento dos instrumentos nessas áreas. A diferença entre o norte magnético e o norte geográfico é que o segundo é um ponto fixo no globo, enquanto o norte magnético depende dos campos magnéticos da Terra. Portanto, se houver qualquer perturbação, ele pode se mover. Sanderson percebeu que o Triângulo das Bermudas estava dentro da área da linha agônica, onde o norte geográfico e o magnético se alinham perfeitamente. Essa teoria é a suposta origem dos misteriosos desaparecimentos de barcos e aviões. Ele afirmava que havia 12 vórtices, 5 ao longo do Trópico de Capricórnio, 5 ao longo do Trópico de Câncer e 1 nos polos norte e sul. Os vórtices não apenas tinham um padrão em todo o mundo, como se distribuíam igualmente. Ao longo da história, os vórtices infames foram locais de desaparecimentos de navios e aviões. Ele também afirmava que a física convencional não se aplicava a essas áreas e que os pontos de interseção formavam uma Terra que não era originalmente esférica. Em 1973, um artigo foi publicado na Chemistry and Life por 3 cientistas russos, sugerindo que a Terra é um cristal enorme. Os cientistas postularam que a formação da Terra começou como um grande cristal, com as dimensões angulares de um pentadodecaedro. Com o tempo, o planeta se transformou em uma massa esférica. Segundo esse artigo, a Terra projeta de seu interior uma matriz de energia cósmica, composta de 12 placas pentagonais. Os vórtices infames de Sanderson. Assim como as placas tectônicas, essas placas se distribuem pela Terra feitas de energia cósmica e existem 62 ligações. O Triângulo das Bermudas fica no centro de uma delas. O artigo afirma que cada uma dessas ligações coincide com locais de fauna pré-histórica, civilizações incríveis ou locais misteriosos com atividade paranormal. A Ilha de Páscoa, Mohenjo-Daro, o Mar do Diabo, o vulcão Kilauea e o Triângulo das Bermudas estão situados nesses locais e que, para Sanderson, comprovaria sua teoria. Mas nem todos ficaram convencidos. A ideia de uma rede de cristal tem sido de difícil aceitação entre a comunidade científica. No entanto, pesquisadores continuaram a procurar outras causas naturais. E uma delas também está num limbo científico. É ela que Furr investiga agora. Em 2016, pesquisadores da Universidade do Ártico, na Noruega, teorizaram que as enormes crateras que encontraram no fundo do mar seriam resultado de explosões de gás metano. Essas crateras e as explosões que as criaram eram realmente gigantescas. E a hipótese é que, se elas fossem achadas no Triângulo das Bermudas, poderiam ser responsáveis pelos desaparecimentos. Embora as explosões de metano possam explicar o que acontece com navios, como isso afetaria um avião? A hipótese é que essas enormes bolhas de gás, quando chegassem à superfície e à atmosfera, causariam turbulência extrema e fariam os aviões caírem. De fato, era uma teoria frágil, mas até recentemente, instituições científicas de renome ainda viam o Triângulo das Bermudas como um problema que a ciência deveria resolver. Depois de uma análise minuciosa, a teoria do metano também apresentou falhas graves de fundamentação. Quais são as provas da teoria da explosão de bolhas de gás metano? Não tem nenhuma. Eles analisaram o leito marinho no Triângulo das Bermudas e não tem as crateras enormes.
Embora a geologia da Terra seja indiscutivelmente poderosa e supere a nossa compreensão atual, a verdadeira explicação para o Triângulo das Bermudas, afinal, talvez não esteja no oceano, no tempo, em vórtices ou em bolhas de gás metano, mas em nossas próprias mentes. Outra teoria sobre como explicamos esses desaparecimentos está ligada à mente humana e como compreendemos o mundo ao nosso redor. Os humanos precisaram de uma estrutura para a imaginação, e nossa mente pode frequentemente nos pregar peças, a chamada ilusão de frequência. A ilusão de frequência é a teoria de que nós, como humanos, quando vemos uma coisa ou ouvimos falar dela, começamos a reconhecê-la em toda parte. É um tipo de viés cognitivo. Quando ouvimos alguma coisa com frequência, começamos a atribuir eventos a ela de forma menos criteriosa, fazendo com que pareça ocorrer com mais frequência e pareça mais provável. Se associarmos isso com viagens marítimas e aéreas, teremos uma combinação poderosa. O mar é um lugar muito perigoso, mas sempre passamos por ele. Tudo o que fazemos está conectado às ondas. E quando uma coisa terrível acontece lá, tentamos achar algum sentido nela. O Triângulo das Bermudas é apenas uma forma psicológica de explicarmos acidentes terríveis no mar e meio que nos isentarmos da responsabilidade. Já fizemos isso com mitos e lendas e agora fazemos isso com o Triângulo das Bermudas. Então, o caso do infame Triângulo das Bermudas está encerrado? Nossa imaginação cultural sempre precisou de locais como o Triângulo das Bermudas para concentrar os nossos temores e também assumir a responsabilidade pelas coisas que não podemos admitir. Se não tivéssemos o Triângulo das Bermudas, teríamos inventado outra coisa. A equipe investigou o céu, os oceanos, o leito marinho e, talvez o mais importante, analisou a nossa mentalidade coletiva e individual, em busca de uma resposta para esse mistério tão moderno. Eu sou cético quanto ao Triângulo das Bermudas. Acredito que é um lugar que não necessariamente difere de outros lugares. Diante de um evento que é atribuído à ação do Triângulo das Bermudas, eu me pergunto, seria um erro humano? Seria o tempo? Se não for nenhuma das opções, então eu vou me questionar. O que poderia ser? Afinal, o que parece mais emocionante? Um portal para outra dimensão ou um avião que caiu sem combustível sobre o mar? A Guarda Costeira Americana também não recomenda que as pessoas evitem o Triângulo das Bermudas. Ela não diz fique longe de lá, você pode morrer. Então, se a Guarda Costeira não vê problema nisso, bom, há uma boa chance de que não tenha mesmo. Eu acho que as pessoas têm uma predisposição para apreciar histórias de magia e mistério. E um deslumbramento com o mundo ao nosso redor. Então, acho que o Triângulo das Bermudas responde a esse anseio humano essencial.